Olá, seja bem-vindo ao Na Real, aqui na 98 News 103.3. Um programa feito para quem quer entender de verdade o que acontece no dia a dia. Aqui falamos sobre economia, empreendedorismo, cultura, política, inovação, tudo que impacta a sua vida e o seu trabalho e as suas decisões. Nosso compromisso é entregar a notícia como ela é, com análise, responsabilidade e clareza, e sempre do jeito que você entende. Estou aqui com os meus colegas co-apresentadores, Jader Monteiro. E aí, Jader, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o programa Na Real, não necessariamente nessa ordem. É um prazer estar aqui com vocês, meus colegas, dessa apresentação de um programa incrível que nós queremos que você acompanhe. Lincoln, João e Yara, uma boa noite para vocês. Boa noite, Jader. E aí, João, como é que você tá? João Fernandes. Beleza? Como é que vocês estão? Prazerzão estar aqui com vocês, Yara, Jader, Lincoln. Tá aqui na 98 News falando sobre política, falando sobre economia, cultura. Tudo é muito importante aqui para nossa cidade, tudo é muito importante para toda a sociedade, né? Então eu espero poder contribuir um pouquinho com vocês e vamos embora. Nossa doutora Yara, por favor, Yara, dê uma boa noite para o nosso telespectador. Olá, você que nos ouve ou nos assiste, é uma alegria estar aqui com essa bancada. Você já viu, né? Povo bonito, inteligente, simpático, e é uma alegria poder contribuir com vocês com o que a gente sabe e que a gente quer que vocês entendam ainda melhor. Eu queria começar, né, talvez para o pessoal que está em casa, conhecer um pouquinho mais de cada um de vocês. Então, Jader, queria que você contasse um pouquinho para o pessoal. Quem é o Jader? Quem é o Jader? Vamos lá, você que acompanha esse programa Na Real, na 98 News, Jader Monteiro, Belo Horizontino raiz, Lincoln, nascido na Pedreira Padro Lopes, isso mesmo, vindo aglomerado ali da Pedreira Padro Lopes. Tive uma infância maravilhosa naquela região. Hoje moro ali na região lá do Piratininga, Lincoln. Região de Venda Nova, um pouco distante do centro que eu fui criado. Nascido ali naquela muvuca do bairro Lagoinha, que hoje não está tão adequada para uma moradia e principalmente para as pessoas que frequentam e atravessam aquela região. Mas o Jader Monteiro é um cara extrovertido, alegre, simpático, que gosta de falar, que gosta de comunicar em todos os momentos, principalmente nas redes sociais. Muito bom, Jader, muito bom. Jader falou aí de duas regiões muito importantes de Belo Horizonte, né? Tanto a região onde fica localizada a Pedreira, bairro São Cristóvão ali, quanto a região do Piratininga, né? Que também é uma região muito importante, densidade populacional migrou para lá depois, né? João, quem que é o João Fernandes? Quem que é esse menino que está aqui no meio desse tá povo aí? Bom aqui, né? Pessoal, muito prazer, meu nome é João Fernandes, eu tenho 24 anos. Hoje eu estou estudando Direito, também atuo bastante na política, a gente tenta levar aí também para a juventude, né, um pouco dos jovens aí, o que é a política. Sou de Belo Horizonte, mas nasci em Belo Vale, nasci numa cidadezinha aqui perto, mas Belo Horizonte me acolheu como uma cidade onde eu vim morar e daqui estou há mais de 15 anos. E, bom, estou aqui trabalhando muito na política da rede social, acho que hoje já temos mais ou menos, já somam 520 mil seguidores na rede social falando só sobre política, e muitos deles são jovens, então assim, isso mostra, né, que está tendo uma nova geração ali de pessoas, de jovens ali, que estão olhando para isso como uma salvação para o nosso futuro do Brasil, né, que a gente, se quiser mudar o Brasil, passa também pela política. Então a gente está tentando fazer um pouquinho dessa mudança aí para o Brasil do futuro. Muito bom, João, muito bom. Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho, principalmente com os jovens, né? Doutor Yara, se apresente, por gentileza. É um prazer tê-la aqui. Imagina, o prazer é todo meu. Eu sou Yara Miranda, eu sou formada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, foi onde eu fiz também o meu mestrado e doutorado em Estudos Linguísticos. Sou uma apaixonada pela comunicação e hoje eu também trabalho na pós-graduação da PUC Minas e também sou aí instrutora de oratória e comunicabilidade. Vai ser um prazer estar aqui com vocês, pensando em tantos aspectos importantes da sociedade, não só de Belo Horizonte, mas de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
Muito bom, Yara, muito obrigado mais uma vez por ter topado esse desafio. Esse é o nosso time e eu não me apresentei, mas meu nome é Lincoln Farias. Quem é o Lincoln Farias? Diga aí, Lincoln. Diga aí, Lincoln Farias. Diga aí. Se apresente. O Lincoln não faz, o Lincoln Farias. Não funciona muito bem essa piadinha, mas meu nome é Lincoln Farias, sou empresário aqui de Belo Horizonte, já tive a oportunidade de conhecer várias culturas diferentes, países diferentes, sou cristão, tenho 2 filhos. Acho que é muito importante hoje em dia trazer a família que sempre nos apoia nesses projetos. Minha esposa também maravilhosa e essa que está em casa. Então a gente tem o prazer de estar aqui discutindo temas, como a Yara disse, temas que impactam a vida de vocês, temas que fazem diferença na vida de vocês. E a mensagem que a gente quer levar é uma mensagem direta. A gente quer comunicar de forma simples assuntos que muitas vezes são complexos, que ficam no âmbito do economês, do juridiquês, do politiquês, mas é muito importante a gente comunicar direto para o cidadão que vive o dia a dia e que enfrenta suas dificuldades. E dando sequência ao nosso programa, a gente vai ter um convidado muito especial. Nós vamos falar um pouquinho sobre Belo Horizonte, sobre o comércio de Belo Horizonte, sobre o comércio em Minas Gerais. Existem dados muito relevantes que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Vamos pedir licença agora para a Yara e vamos trazer o nosso convidado, o doutor Marcelo. Eu já apresento ele em breve. Que é muito, na verdade, um grande nome aqui de Belo Horizonte, o presidente da CDL, grande instituição aqui que sempre representou muito bem o setor do comércio aqui. Você, como empresário, deve saber muito disso, Com certeza. Precisa, sim, de uma instituição que representa, que leva os interesses da classe ali adiante. Exatamente. Vamos entender um pouquinho desse trabalho hoje, João? Isso aí. Beleza. Obrigado, Yara. Até logo. Até logo. Até a próxima. Tchau, Yara. Voltamos agora com o nosso convidado, doutor Marcelo Souza e Silva, presidente da CDL, presidente do Conselho do Sebrae. Marcelo, muito obrigado pela sua participação num tema muito relevante que a gente vai discutir aqui, mas queria que antes você fizesse uma introdução, se apresentasse para o nosso público. Bom, prazer estar aqui, Para quem não me conhece, eu estou há quase 36 anos nessa movimentação no associativismo, na CDL. Entrei na CDL BH, na CDL Jovem, Então era um jovem há 36 anos atrás. Ainda jovem. E aí desde 2019 assumi a presidência da CDL BH e também em 2022 assumi a presidência, 2023 assumi a presidência do Sebrae Minas, do Conselho do Sebrae Minas. São 2 organizações muito fortes, não só em Belo Horizonte, mas em Minas Gerais e no Brasil são referências. A CDL BH, a maior CDL do Brasil, das 1.600 CDLs que a gente tem no Brasil, é a maior, a estrutura mais qualificada, e o Sebrae Minas é o Sebrae mais efetivo. Não é o maior porque o de São Paulo é maior, mas o Sebrae Minas é o Sebrae mais efetivo, é o que tem mais entrega e o que bate as metas com mais efetividade. Aí tem um trabalho muito forte, a equipe muito boa. Então são 2 organizações que realmente participam muito da vida da cidade, da vida do nosso estado, das cidades, e ajudam muito esse desenvolvimento econômico, social, não só aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais e do Brasil. Então, um orgulho, é uma responsabilidade muito grande, mas também é um orgulho muito grande. Muito obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui fazendo esse bate-papo, né? Exatamente, presidente. Primeiro, te agradecer porque é o programa inaugural e não poderia ser diferente trazer alguém que conhece tão bem a nossa cidade. A gente sabe que, não só a cidade, mas o nosso estado como um todo. A gente sabe que Belo Horizonte hoje é a 4ª maior capital econômica do país. Estamos falando de uma região metropolitana, movimenta 300 bilhões de reais, se a gente for olhar em termos econômicos, de PIB. Mas a gente sabe que existem muitos desafios, muito do trabalho que a CDL tem feito, muito do trabalho que o Sebrae tem feito, para justamente sustentar esse comércio, enfrentar essa concorrência, que não é uma concorrência só nacional, muitas vezes é uma concorrência global, quando a gente tem. Então hoje a gente vai tratar um pouquinho desses temas aqui e a gente preparou algumas perguntas aqui para o nosso presidente e eu vou lê-las aqui, mas não se atenham a só esse tema, viu, presidente? Presidente, o comércio de BH enfrenta desafios históricos e também práticos. Quais os entraves urbanos mais sentidos pelo comerciante hoje? Bom, só essa pergunta dá 2, 3 horas de programa. Uma entrevista inteira, né? Entrevista inteira. Realmente, essa questão o que impacta muito na questão urbana é essa questão
da mobilidade. A mobilidade. O comércio precisa muito do ir e vir das pessoas, né? Então, a nossa cidade, ela foi uma cidade projetada, Belo Horizonte foi uma cidade projetada, e ela foi projetada dentro da Avenida do Contorno e ela foi feita como um tabuleiro de xadrez, né? Existem muitos cruzamentos, né? Então isso dificulta muito a mobilidade, né, dos veículos, do transporte coletivo. Então isso impacta muito, principalmente para quem está nessa região do hipercentro. E afasta as pessoas, por isso que a cidade, com essa questão urbana, no crescimento dela ao longo dos anos, né, dos 125 anos, né, que nós temos, a cidade, eu acho que é mais um pouquinho, viu? Depois você confirma esse número. Tranquilo. Mas a cidade, nesse desenvolvimento, ela foi criando as suas descentralidades. E nós tivemos, ao longo desses anos, né, gestões que não cuidaram dessas questões com carinho. Então, nós temos ruas estreitas, nós temos bairros que misturaram muito o comércio com as moradias. Então, você tem estabelecimentos que estão em locais muito ruins de acessos, né? Então, você hoje não tem estacionamento, né? Como nos Estados Unidos, com o comércio, a gente tem essa referência dos Estados Unidos, o comércio lá é muito intenso. Nos Estados Unidos é muito forte o no park, no business. Se não tem estacionamento, não tem negócio. E aqui a gente tem essa dificuldade. Então, hoje nós estamos vendo essa constituição urbanística da nossa cidade dificultando muito essas questões. Nós tivemos uma decisão na gestão do prefeito Márcio Lacerda, e eu tenho que ter muito cuidado para falar que eu fiz parte dessa gestão, fui secretário de desenvolvimento e batalhamos muito com isso para não acontecer, mas aconteceu a questão da Avenida Pedro II. Quando houve a faixa exclusiva de ônibus, você matou ali estacionamentos ou entradas e saídas de estabelecimentos comerciais ali, que você fechou um monte de estabelecimentos comerciais. Para recuperar isso foi muito difícil. Então esse é um desafio urbano que você falou. Eu sei que você tem aí várias outras questões que a gente vai falar um pouco de segurança, né, de limpeza urbana, dessa questão da próprio transporte público também, mas essa questão urbanística, esse crescimento desordenado, ele dificulta muito, né, a vida do comerciante. Então você tem que ter uma decisão muito forte e muito qualitativa na escolha do seu ponto, por exemplo, né? Quando você tem loja de rua, você tem que ter a escolha de um ponto ali que é fundamental hoje. A gente tem soluções para isso. Aliás, a gente tem entregas que a CDL, junto com o Sebrae e o poder público, a gente tem entregas que minimizam essa questão. Mas falando da cidade urbana, né, esse crescimento desordenado realmente atrapalha muito. Você não tem uma qualidade adequada em Belo Horizonte para que o comércio e o serviço se estabeleça de uma maneira produtiva e assertiva. A gente vê, presidente, você trouxe dois exemplos interessantes do comércio, como ele é desenvolvido nos Estados Unidos. Quando as cidades elas crescem, né? Você já tem o projeto de onde as lojas vão ficar, perfeito, qual o estacionamento, né, que vai estar disponível para essas lojas. E a Pedro II, o senhor trouxe um exemplo muito claro ali para a gente. Além disso, o próprio usuário do comércio local, ele tem que tomar cuidado, senão ele toma uma multa por passar numa faixa de ônibus, porque tem um radar ali. O engraçado é que os ônibus, eles não tomam multa quando vão para as faixas de carro, né? Não, eles podem fazer isso, né? Os ônibus, eu achava que não podia, viu, João? Mas eles podem sim, eles têm a faixa exclusiva, mas eles podem usar as outras faixas. Mas é um dificultador, essa falta do planejamento, que é uma cultura até nossa do Brasil mesmo aí, né? As dificuldades que tem, os interesses, né? Vários interesses que tem quando faz liberações de loteamentos, né? Então, eu moro hoje aqui no bairro Buritis, né? O bairro Buritis não suporta nem metade, eu acho que não suportaria nem metade da população que tem hoje, né? Ainda mais toda a população lá hoje, as suas estreitas, né? Muitos cruzamentos também, uma avenida só, poucas saídas, né? Poucas opções de saída. Então, essa falta de planejamento, eu acho que na sua pergunta, eu acho que é o principal impacto, sabe? Da questão que atrapalha muito o comércio e serviço e atrapalha também nós moradores, né? Os consumidores, que precisam ir e vir de uma maneira tranquila.
Jader, traz um teminha pra gente aqui que eu acho que é importante pro nosso presidente responder. Eu queria fazer uma pergunta para você, presidente. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o convite. Está, assim, iniciando esse programa, na real, muito obrigado mesmo. Mas a minha pergunta é uma ferramenta que a CDL, junto com a Prefeitura, lançou para o empreendedor aqui de Belo Horizonte, que, como você falou, ficou cada vez mais difícil empreender, abrir um estabelecimento em Belo Horizonte. Eu queria que você falasse sobre o Mapa, que é essa ferramenta que o empreendedor ele pode utilizar principalmente nesses bairros de Belo Horizonte que cresceu o comércio de forma desordenada. Bom, essa é uma ferramenta, né, uma plataforma que é pública e gratuita, né? Hoje, se você for contratar um serviço desse, é um serviço que não é barato. Você ter uma ajuda de escolha do seu ponto comercial, né, com todas as características que você precisa, o seu negócio exige, lógico que são vários tipos de negócio, então cada um tem suas particularidades, mas essa ferramenta que nós criamos, né, a Prefeitura e a CDL BH, nesse apoio que nós fizemos, dentro do Invest BH, que é uma agência de investimento, de atração de investimento, de ampliação de negócio de Belo Horizonte, que foi, né, provocada pela própria CDL BH, essa ferramenta ela traz essa facilitação. São informações públicas que estão em vários órgãos, em vários arquivos que você pode buscar, que são públicos, mas para isso o empreendedor teria uma dificuldade muito grande. Então nós fizemos essa busca e a inteligência artificial trabalha isso e traz conforme a necessidade de cada empreendedor. Então ele escolhe, ele fala o que ele quer, então ele vê que naquela região que ele quer colocar o seu negócio, né, implementar o seu negócio, ele busca as informações necessárias, o tipo de população que está morando ali, quantos moradores tem na região, qual o acesso, que linhas de ônibus passam ali, que ruas têm os acessos melhores, pontos comerciais, né? Antigamente a gente tinha muito isso, a pessoa ia ali, abria um comércio, depois quando ia na junta comercial registrar, descobria que ali onde é que ele abriu aquele comércio, ele não poderia funcionar aquele tipo de comércio ou serviço. Então hoje não, hoje essa ferramenta ajuda, adianta muito, existem outras ferramentas, mas ela agrega várias informações que facilita a vida e tenta trazer, né, e mostrar para o empreendedor, para quem quer expandir o seu negócio, abrir o seu negócio, ou até pessoas que vêm de fora de Belo Horizonte querem investir, qual é o melhor local. E dentro daquelas condições que ele colocou ali, que seriam melhor para ele se estabelecer. Então hoje é fundamental você acertar o ponto, né, onde que você vai ter o seu negócio, o seu estabelecimento, hoje assim, grande parte, cerca de 60%, 70% da previsão de sucesso do seu negócio. Sensacional. Eu já tive negócio de rua e eu sei a dificuldade que é escolher o ponto, né? Porque eu saí de um shopping, eu tinha uma loja em shopping e fui pra rua. E aí eu vi que era um outro público completamente diferente, uma pessoa que muitas vezes não estava disposta a comprar, que muitas vezes quem vai para o shopping estava disposto a comprar, quem estava na rua não, ela estava passando para ir para o trabalho, e muitas vezes só o fluxo por si só não determina um ponto qualificado. Verdade. Então isso eu vi na prática, e bom saber, essa ferramenta não existia na minha época. Essa ferramenta informa se tem mais mulheres ou mais homens que moram ali naquela região, a idade das pessoas, então são várias informações. E o que você falou, muitas vezes acontece que as pessoas abrem um tipo de comércio que já existem vários comércios da mesma atividade. E aí acaba que todo mundo morre. Um vai matando o outro, a concorrência predatória que a gente fala, porque tem tanta oferta e o comerciante vai tendo que fazer tanto malabarismo e aí não fica nenhum no final, né? A gente viu isso muito com, não sei se vocês lembram, os espetinhos, casas, né? O comércio de espetinho, vendia os espetinhos, aí abria um, fazia sucesso, aí lá do outro lado da rua abriu outro, depois abriu outro, e aí acabou que hoje não tem mais nenhum aberto, né, naquela região. A gente ali. vê a Piumhi, por exemplo, né? Justamente. Que era uma avenida ali extremamente boêmia ali, vários bares ali. Hoje em dia, você passa ali, tem um ou outro ali que ainda sobreviveram, mas a maioria, ali a vida não existe mais ali, a vida de sair, de comemorar, não existe mais ali. Então são esses movimentos que a gente tem que fazer, essa união, né, do setor da sociedade civil organizada, a gente, nossas organizações, junto com o poder público, para que a gente consiga fazer com que o desenvolvimento seja de maneira ordenada, né, as pessoas possam
abrir os seus negócios e ter a rentabilidade necessária para que continue aberto, para que possa expandir, gerar emprego, né, e desenvolver de uma maneira tranquila e pagar seus impostos também, para que a prefeitura arrecade, né, o Estado arrecade e devolva isso de uma maneira tranquila e qualitativa para todos nós cidadãos. João, por favor. Marcelo, queria te agradecer mesmo a presença aqui, parabenizar pelo seu currículo, né? Estão na frente aí da CDL, como presidente também do Conselho do Sebrae. E nesse ponto do Sebrae, eu queria até te dizer que eu fui um aluno da escola do Sebrae. Eu estudei na EFG e foi uma escola que me abriu muito a mente, me abriu muito horizonte para ver a questão de formação dos jovens como a gente vê hoje. E eu queria encostar nesse ponto com o senhor, no sentido de mão de obra. Como é que o negócio, hoje em dia, os comércios, estão vendo a questão de mão de obra, questão de qualificada, né? Se existe uma mão de obra qualificada hoje, se existe uma defasagem na questão dos novos trabalhadores que estão vindo aí, dessa nova juventude, se eles estão querendo alguma coisa ou não. Como é que está isso aí? Sim, não, eu acho que sim, né? As pessoas ficam falando dessa geração neném, né? Nem, né? Mas eu acho que não, eu não vejo assim. Eu acho que as pessoas querem trabalhar, querem ter profissões mais qualificadas, ter uma renda melhor. E eu acho que a oportunidade, a tecnologia, a inovação, a informação, né, chegando mais fácil, ela traz essa oportunidade. Então, profissões que você tem menos qualificação, com certeza nós vamos ter mais dificuldade de ter essa aquisição de mão de obra. Mas é o mercado, né? Assim, a gente viu isso em outros países também. A gente estava falando de educação empreendedora, o Sebrae trabalha muito em educação empreendedora e no Brasil o empreendedorismo é muito forte, então muitas pessoas também preferem empreender, né? Buscar um empreendimento, mesmo que seja pequeno, do que serem empregados com carteira assinada. Tem seus riscos, né? Empreender não é fácil. O Sebrae trabalha muito isso para mostrar, né? A CDL também, para mostrar que para quem quer empreender, quais são esses riscos, né? E que você às vezes pode começar a sua vida profissional tendo uma carteira assinada, aprendendo uma profissão e até tomando esse conhecimento melhor para depois empreender. Mas a mão de obra hoje é um problema sério, não só no Brasil, né? Mas e que a gente está buscando soluções em que possam depende de cada atividade. Por exemplo, no comércio e serviço, nós estamos tendo capacitação de empreendedores para que busquem também multicanais de vendas. Então você tem atendimento físico ali na sua loja, você pode ter um atendimento com menos vendedores ali atendendo o seu público, mas você pode disponibilizar equipamentos hoje modernos em que a pessoa entra, olha o produto e ele ali mesmo já pode fazer toda a tratativa, né? Ele pode escolher o produto. A compra ali. Ele pode até existem hoje painéis em que ele se veste ali no painel com aquela roupa que ele gostou, ele vai lá, pega a roupa, vê se é isso mesmo, ele passa num caixa automático e ele mesmo paga, né? Então, assim, tem hoje uma modernidade que a gente traz, tanto a CDL quanto o Sebrae, e mostra isso, essas opções que existem hoje. É fácil? Não é fácil, né? A maioria dos nossos comerciantes, empreendedores, são micro e pequenos empresários que têm dificuldade a acesso a essa tecnologia, também têm dificuldade de entendimento, né? Essa cultura nossa arraigada de que aquele comércio foi do meu pai, funcionou assim, então funciona assim hoje, as pessoas têm que mudar. Esse é um trabalho muito forte, tanto do Sebrae quanto da CDL, de capacitar os empreendedores para isso. Mas também a gente tem sucesso em várias profissões do comércio, do serviço, em que as pessoas entram, principalmente o comércio sempre foi e continua sendo o primeiro emprego de muitas pessoas. As pessoas não têm formação, não têm experiência, então vão ali fazer alguma atividade no comércio, adquirem experiência, começam um relacionamento, entendem a funcionalidade de um estabelecimento comercial, de um estabelecimento de prestação de serviço, e também ali vão galgar, né, a sua melhoria ali de profissional e vão tirar sua renda dali. Nós temos ainda uma população que precisa muito do emprego, né? O Brasil ainda está avançando nisso, mas
cada vez mais esses empregos de baixo conhecimento, né, os mais, vamos chamar assim, os mais braçais, né, os empregos mais braçais, nós vamos ter mais dificuldade mesmo, que as pessoas então estão entendendo que podem buscar vários tipos de empregos que podem ganhar mais. Daí, a gente está fazendo um grande trabalho, tanto Sebrae, CDL e várias outras organizações, com a questão da inteligência artificial, né, trazendo essa novidade, né, não é tão novidade mais, mas é uma novidade, para muitos é uma novidade, muitos não sabem como acessar isso, como fazer com que essa tecnologia pode te ajudar ali no seu empreendimento, para que eles tenham essa necessidade de mão de obra suprida pela essa tecnologia nova com a inteligência artificial. Então a própria tecnologia está suprindo essa defasagem que o senhor... Sim, e a gente já vê isso, né? Muitos entendedores falando, né, e prevendo que muitas profissões de hoje não vão existir daqui a pouco tempo, né? Muitas, né? Não são poucas não, que a inteligência artificial vai ajudar. Mas é isso mesmo, são adaptações. Se a gente aqui, né, você é muito novo, né, João, mas nós que temos uma idade aqui, eu que tenho uma idade mais um pouco avançada, eu estou com 59 anos, o que mudou da minha época para cá foi muita coisa. Agora, nós estamos vendo essa velocidade aumentar, essas mudanças aumentarem com uma velocidade muito maior. Então, assim, nós já vimos muita transformação. A minha geração viu muita transformação, né? E agora a gente vê essas transformações muito mais rápidas. Então, a gente tem que entender isso, o empreendedor tem que ficar atento, ir se adaptando e buscando essas soluções cada vez mais para o seu negócio, para que mantenha o seu negócio aberto. Marcelo, o João falou de uma coisa muito importante, que é a questão da mão de obra em Belo Horizonte. E nós somos a capital do boteco, a capital dos bares. E isso é bom demais da conta para quem aqui acompanha, quem ouve aqui o Na Real. Mas o tendão de Aquiles do empresário hoje é a questão dessa mão de obra qualificada, ok? Mas os bares fecham muito cedo por causa da locomoção das pessoas que trabalham ali naqueles locais. Nós temos uma capital do boteco. E os botecos fecham cedo. Vocês têm uma conversa junto com a gestão pública para aumento de linha, para estender esses ônibus em Belo Horizonte a um certo horário, para a gente ter uma mão de obra para esses bares estarem abertos? Sim, esse é um problema, né? Você tem tanto para nós moradores quanto para visitantes que vêm em Belo Horizonte, você tem assim, você vai no teatro, vai num show, você tem que correr a algum restaurante, porque ali chega 11h30, 15 para meia-noite, ele já vem na sua mesa avisar, você quer fazer o pedido porque nós já vamos encerrar a cozinha. Mas nós temos dois problemas com isso, né? Um que é esse que você citou, Jado, que é a questão da mobilidade, né? Eu falei isso aqui no início, né? Essa questão estrutural que nós temos. E segundo é a questão do barulho, né? Também, muitos bares e restaurantes estavam recebendo muitas multas, porque as pessoas vão ficando nos bares e restaurantes, vão tomando sua cerveja, vão tomando sua bebida ali, vão empolgando, falando mais alto, sentam ali, saem do estabelecimento para a rua, e aí vira uma confusão e as moradias no entorno sempre reclamando. Mas essa questão do transporte a gente está discutindo, é uma questão que a gente vem discutindo há longa data. Em algumas cidades do Brasil já existem soluções, inclusive usando a tecnologia. Você tem aplicativos que trabalham com bares e restaurantes nessas cidades. Eu acho que Juiz de Fora é uma delas, que a gente viu esse modelo no ano passado, ou retrasado, e você tem um aplicativo que os donos de bares vão também dizendo quantos funcionários eles têm, qual horário que eles saem, e aí vem uma van compartilhada que tem os pontos de recolhimento dessas pessoas e tem os pontos de deixar também. Então, a inteligência artificial trabalhando nesses trajetos necessários e carros compartilhados. Mas tem um problema, porque esse não é um transporte público regulamentado, né? Que aí tem que ter toda uma regulamentação, e é o trabalho com a Câmara Municipal. Em Belo Horizonte, a gente ouviu agora recentemente o prefeito Álvaro Domel falar sobre isso, né? A Carla, presidente da Brasel, e a CDL sempre teve esse apoio também, sempre procurou também buscar essa solução. Nós estamos vendo a possibilidade de um projeto de lei da Câmara Municipal que consegue alterar e beneficiar as linhas de ônibus que se colocam além desses horários para atender os trabalhadores, e aí
dos bares e restaurantes, mas nós também não podemos esquecer que nós temos postos de gasolina que ficam abertos, nós temos drogarias que ficam abertas, então você tem outros trabalhadores também, que a cidade agora é uma cidade de 24 horas, né? A exigência dos cidadãos, dos consumidores, faz com que vários estabelecimentos também, não só os bares e restaurantes, lógico, na sua maioria os bares e restaurantes, também funcionem nesses horários e precisam desse transporte, né? Por isso que a gente viu também um aumento considerado de motocicletas em Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade que tem muitas motocicletas, mas que viu também um aumento de acidentes, né? E se nós formos entrar nisso, a CDL tem lá o Ande Seguro, que é um trabalho que faz, né, de orientação a esses motociclistas, a direção defensiva, para que eles tenham mais cuidado. Mas então é isso, né? A gente tem que buscar essas soluções. As soluções é que o transporte coletivo ele se estenda mais, atenda essas regiões onde tem essas demandas, sim, né, para que a gente possa ter, não só aqui no Hipercentro, na região Centro-Sul, mas em toda Belo Horizonte, esse atendimento a essa mão de obra que traz, né, que suporta a diversão de todos nós, né? Mas também precisamos aí ter um pouco de atenção com essa questão do barulho, né, essa medição aí ambiental, né, que é feita e que também incomoda muita gente que está ali no entorno desses estabelecimentos. Presidente, essa abordagem foi excelente, mas me trouxe um outro tema por causa do horário, né? O Jader falou o horário que o empregado sai, né, daquele local, tem ônibus, mas e a segurança? Esse também é outro tema, né? Desde quando eu entrei na CDL, toda pesquisa que a gente faz com os comerciantes, com os empresários, são 3 temas que surgem. O primeiro sempre é a segurança. Ele quer saber como é que ele tem a segurança de se funcionar e como é que ele tem a segurança de vender. O segundo é crédito, como é que eu busco o crédito melhor e como é que eu dou um crédito melhor para o meu cliente. E terceiro é a capacitação, né? Esse tema é relevantíssimo, né? O comércio precisa desse ambiente seguro e, lógico que tem vários aspectos, mas a segurança mesmo de não deixar o marginal agir, né? Principalmente quem tem a loja ali na rua, né? De porta aberta, a gente tem um público muito grande de empreendedoras, né, que são mulheres e que tem nos seus estabelecimentos mulheres também, são muitas mulheres que vêm para o comércio e serviços trabalharem e precisam dessa segurança também. Lógico, o consumidor também precisa da segurança para chegar até esses estabelecimentos. Então, assim, essa é constante, esse nosso relacionamento com a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal é constante, né? A gente tem buscado isso sempre. O poder público também tem a sua parte para que essa segurança seja qualificada. A gente tem outros aspectos, por exemplo, a poda de árvores, que você deixa a iluminação melhor, a questão também de você ter as calçadas bem feitas, né? Você tem que ter as calçadas do ir e vir, porque a pessoa está andando na calçada, tropeçou, aí é oportunidade para o meliante ali fazer um tipo de ação rápido, né? Ou ele não está vendo um buraco, um tromba com o outro. Então, você tem várias ações para que a gente possa, no conjunto dessas ações, melhorar a segurança. O que nós estamos vendo em Belo Horizonte é uma atuação muito forte da Polícia Militar, né, da Polícia Civil e da Guarda Municipal nessa linha de frente. A Polícia Militar e a Guarda Municipal nessa linha de frente, a Polícia Civil na retaguarda, para que a gente termine com essa falta de segurança. Nós vimos já uma melhora muito grande, mas é um item que nós temos que discutir sempre, nós temos que trazer. A CDL, né, tem um histórico. Para vocês terem uma ideia, na década de 80, a CDL dava cheque para a Polícia Militar abastecer os carros, trocava pneu das viaturas. Então, assim, e hoje nós temos uma condição muito melhor. Nós temos viaturas, equipamentos, sim, né, sim, de qualidade, nós temos o policial militar e a Guarda Municipal muito mais preparado e que atuam muito mais em conjunto. E utilizando essa questão da tecnologia, né? Ali a gente tem a rede de comerciantes protegidos, que você tem o WhatsApp ali na comunicação com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal muito rápido para a atuação deles, mas a gente precisa de outras ações mais efetivas. Uma delas, que é muito importante, é a atuação do judiciário, né? Você tem a maioria dos crimes são recorrentes.
são Reincidentes, né? reincidentes. A palavra certa é essa, são reincidentes. Então, você tem pessoas ali, marginais, que praticaram o mesmo crime 30, 40, 50, 60, até 70 vezes, foram presos, vão lá na audiência de custódia, como é crime de menor poder ofensivo, a justiça libera, e aí você constrange, porque ele volta, ele não precisa fazer nada. Se ele furtou um produto na loja e ele foi preso e foi solto, ele fica na porta da loja ali quando ele for solto, ele já constrange as pessoas que estão lá dentro. As pessoas já se sentem ameaçadas, né? Esse fim de semana, nós estávamos ali na Fleming, tem um complexo novo comercial, tem uma Araújo ali, eles fizeram um complexo, tem um sacolão muito grande, e minha esposa estava na farmácia fazendo uma compra. E eu com os meus meninos na pracinha esperando ela e o carro parado. E aí, de repente, passa uma pessoa correndo. E assim, eu pensei que era uma pessoa correndo. E minha esposa, você não viu, não? Eu falei, não viu o quê? Acabou de furtar a drogaria. Foi lá, pegou alguma coisa, saiu correndo. E assim, era 3 da tarde. E aí de segurança, a sensação de segurança que a gente às vezes não tem, né? De circular no centro da cidade, ali no centro, muitas vezes, e aí eu até emendando de passar para o João a pergunta, tem também na segurança a questão dos moradores de rua? Isso impacta também? Esse ambiente deteriorado, ele é um ambiente que atrai a marginalidade. Então, dificulta muito mais a ação das forças de segurança. Então, você tem hoje, assim, as forças de segurança lutando, a gente precisa aumentar, com certeza, o efetivo, a gente precisa combinar esse aumento de efetivo com o uso da tecnologia, as câmeras de reconhecimento facial, né, essas outras formas de atuar, né, da polícia, as viaturas mais eficientes. Hoje a gente tem um número maior de motocicletas com os policiais, que dá mais agilidade. Você tem um policial também com bikes, né, policial de bike. Então você tem que ter essas agilidades conforme a atuação, né, e a gente tem que ter constantemente o combate ao crime organizado, né, a questão das drogas. Então muitos furtos acontecem por causa das drogas. Então, e aí cai hoje onde a criminalidade está muito acentuada, principalmente na região central de Belo Horizonte, na questão, João, do morador em situação de rua. Hoje nós temos crimes contra a vida, a maioria dos furtos, roubos, acontecem por esse morador em situação de rua, que muitas vezes não é morador em situação de rua, está ali fantasiado de morador em situação de rua, né? Essa situação aí dos moradores, né? Temos até um caso aqui que estão trazendo para Belo Horizonte, né? Que é a questão do Smart Sampa, né? De inteligência artificial de monitoramento de pessoas que estão nas vias, e aí caso já tenha passagem pela polícia, a polícia já mostrada, já vai lá e atua na pessoa, e estão tentando trazer isso para Belo Horizonte também, que é o Smart BH, né? Isso aí você acha uma ideia positiva? Você vê outros meios para melhorar a segurança ali também em Belo Horizonte? Sim, essa questão do morador em situação de rua, do bandido sendo identificado, é ótimo, né? Nós estamos vendo agora o reconhecimento facial nos estádios, né? Então as pessoas são identificadas, nos shows, né, em eventos. Então, assim, é muito importante. A questão do morador de rua, a gente tem um mapeamento, né, em Belo Horizonte, que a gente sabe que cerca de 30% de quem se fala morador de rua não é morador de rua. São pessoas que estão ali por algum motivo, ou para vender droga, ou para cooptar quem mora na rua para fazer algum tipo de crime, né? Ou para praticar o crime, né? Nós vimos aqui em Belo Horizonte, algum tempo atrás, a questão do furto de lojas, que as pessoas montavam barracas ou colocavam, né, aqueles acúmulos de coisa que eles faziam assim na porta das lojas, mas era para roubar as lojas, para ninguém ver eles entrando ali nas portas de aço ali para entrar e roubar. Então, graças a Deus, a gente conseguiu um trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil combater esse tipo de crime. Mas a gente tem que buscar essa solução, né? A rua não é lugar de ninguém morar, né? Não dá dignidade para ninguém ficar na rua. E a gente tem que buscar essa solução, tem que fazer um grande movimento. Essa nossa proposta, né, o prefeito Álvaro Damião já se propôs a isso. A gente tem certeza que a legitimidade de se fazer isso é do poder público, né? Nós somos organizações que vamos apoiar
criar esse tipo de movimento para que a gente identifique o problema das pessoas e possa buscar uma solução da melhor maneira possível. Precisamos de esforço de todos, e aí a gente, né, tem que envolver Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Prefeitura, o Estado, né, com todas as suas atribuições, e a sociedade civil organizada. Solução tem que ter força de vontade e tem que ter governança. Buscar solução também em outras cidades. Né? Tem modelos que já fizeram, né, movimentos, e nós estamos até, né, tendo aí uma busca de uma requalificação do hipercentro de Belo Horizonte, com a questão total do hipercentro, né? Nós estamos, a CDL está liderando um grupo de pessoas que são interessadas em soluções da cidade, inclusive o prefeito está nesse grupo, para que a gente possa buscar esse modelo lá na Cidade do México. Então, esses movimentos são importantes, né? A Cidade do México tem esse mesmo perfil da cidade de Belo Horizonte, estava com o hipercentro deles, né, o centro da cidade lá, todo deteriorado. Hoje, com a requalificação feita, é o metro quadrado mais caro da Cidade do México, é o centro da Cidade do México. Então, é um projeto que a gente tem, mas que envolve muita gente, envolve muitas ações, e com um planejamento tem que ser muito bem feito. Marcelo, você já adiantou uma pergunta que eu ia fazer para você a respeito do hipercentro de Belo Horizonte. Porque isso, você anda pelo centro de Belo Horizonte, está desvalorizado. A todo lado tem placa de vende-se, aluga-se. Então você já adiantou essa pergunta que eu ia fazer para você. Bom, a gente viu, né, ao longo dos anos, como eu disse, essa falta de planejamento. A gente viu uma descentralização, a dificuldade das pessoas acessarem o centro. O centro tinha uma população flutuante até 20 anos atrás, 15 anos atrás, em torno de 1.200.000, 1.400.000 pessoas dia, né, que passavam pelo centro, iam buscar algum tipo de comércio, iam buscar algum tipo de serviço, né, e que frequentavam o centro da cidade. Hoje esse número é em torno de 700, 800 mil, contando ali também a região hospitalar, que tem um movimento muito grande. Mas essa deteriorização, né, do centro da cidade, essa não tomar conta, né, como deveria ser tomado, ela realmente avançou muito nesses últimos anos, e aí provoca esse movimento, que ninguém quer ir no centro mais, então você não tem quem queira fazer negócio no centro também. A gente está fazendo esse movimento para nós tentarmos mudar a situação do centro da cidade, com alguns movimentos muito fortes. Já começamos com a questão do retrofit de alguns prédios comerciais para se transformar em prédios de moradia, né? Alguns já estão, Edifício Maranhão agora recentemente foi falado que vai acontecer isso. Já tem outros prédios que estão acontecendo, porque a gente tem a visão, e com certeza que aconteceu em outras cidades, João, o morador estando lá, ele toma mais conta, né? Porque o comerciante abre a loja ali 7, 8 horas da manhã, fecha 7 horas da noite, 6, 7 horas da noite e vai embora. E ali vira uma terra meio de ninguém, né? Então o morador estando ali, você aumentando o número de moradores, ele ajuda a tomar conta, e aí a gente consegue, com essa ação e com outras ações, né? Nós fizemos agora um movimento para aprovação do LED, né, na Praça 7, e que a gente depois pode estender para outras regiões também, mas neste momento é na Praça 7, a loja tem todo um regramento. A gente precisa, como eu disse, ter a limpeza urbana bem feita, né? Então a zeladoria ser bem feita, as calçadas serem bem feitas, as placas, os engenhos de publicidade dos estabelecimentos comerciais das lojas poderem ser iluminadas, né? Porque hoje, se você tem uma placa na sua loja iluminada, você paga uma taxa muito maior. Isso é de uma burrice enorme, né? Já falando isso. Covardia. Covardia. Então, assim, você tem vários movimentos, aí você atrai de novo esse movimento, você pode funcionar os estabelecimentos até mais tarde, até porque esse horário no final do dia você tem os trabalhadores daquela região indo embora para casa e que precisam também fazer suas compras, né? Atender suas demandas. Então você pode criar todo esse ambiente favorável, juntamente com a segurança, que a gente já falou aqui um pouco, né? Um pouco, nós já falamos muito. Então vários aspectos são importantes, mas a gente tem sim no centro da cidade hoje essa questão. Alguns corredores ainda sobrevivem com intensidade de movimento de pessoas, com comércio bem ativo, né? Mas a gente
gente precisa cada vez mais voltar. E lembrando, é muito importante isso também, que ali a região central foi onde nasceu a cidade, você tem uma infraestrutura muito boa, você tem um esgoto bom, você tem uma rede de energia bom, você tem vários aspectos que já atendem ali potenciais estabelecimentos que possam estar ali, ou voltando para ali, ou se instalando, né, de maneira de ser novidade ali na região e atraindo. A gente está vendo hoje também o João aqui pode falar para a gente, né? A moçada está frequentando o centro da cidade com os rooftops, né? Os rooftops são bem movimentados. Então tem alguns edifícios ali que eram hotéis e que estão fazendo também alguns movimentos. Eu sei porque minha filha e meu filho frequentam ali de vez em quando, né? Então, assim, é isso que a gente precisa. Então, a gente precisa ter essa união de esforço, mas precisa ter uma coisa que nós não conseguimos aqui, que é muito difícil, que é o planejamento. Quais as ações primeiras, as mais importantes. Então, a gente está buscando várias soluções. Nós estamos conversando com a CEMIG para a gente ter uma iluminação de prédios ícones ali do centro, para dar uma iluminação diferenciada. Nós estamos buscando essa viagem, né? Conhecer outras cidades, quais foram as ações necessárias. Temos que atrair alguns tipos de empresas que são empresas maiores, com quantidade de funcionários maiores. Estamos conversando, a ideia é conversar com o governo do estado para que prédios do governo do estado possam ser transformados ali, possam ser ocupados ou concessados, ou algum formato em que possam ser transformados em algum tipo de utilidade ali que traga movimentação e que traga também essa questão de diferencial ali para o centro da cidade. Perfeito. Muito bom, Lico. Obrigado. É uma aula, né? Nossa, é uma aula. É uma aula. E foi uma aula tão rápida que nós já estamos esgotando a nossa entrevista. Fazer uma última perguntinha para o nosso entrevistado Pode fazer, João. Que é uma pergunta que até me faz muito interesse, né? Que se, na opinião do senhor, Marcelo, o que do plano diretor atende mais, o que mudaria no plano diretor para atender melhor os lojistas e os comerciantes? Bom, é a questão principalmente da altimetria, né? Poder fazer mais sem pagar nada, né? Esse é um travamento que a gente tem, né? Que na gestão do prefeito Calil foi feita essa mudança e a gente viu que essa legislação foi muito boa para Nova Lima, para Vespasiano, para Santa Luzia, né? Tirou muita gente daqui de Belo Horizonte, tiraram muitas construtoras daqui, muitos empreendimentos que poderiam estar aqui, né, fazendo, né? Então, você ter a volta de uma maneira mais tranquila, é óbvio que toda ela com regramentos, né, com regras, mas esse ponto é fundamental para que a gente possa fazer com que haja investimento. A construção civil nos municípios ela é uma atividade que faz isso muito, né? Que gera muito emprego, que cria atividade econômica muito forte, né? Então ajuda muito na circulação da moeda, dessa atividade, dessa questão econômica, né, na cidade. Então esse ponto é relevantíssimo. Existem outros pontos que a gente tem que discutir também, né? Prédios com garagens, o brasileiro ainda querendo ou não, é uma realidade, gosta muito do carro, né? É um sonho, né? Desde criança quer trabalhar, a primeira coisa que quiser ele compra, né? Nem a moradia, ele compra um carro, né? Com certeza. Muita gente, inclusive, mora de aluguel e tem um carro importado, né? A gente até brinca, né? Podia morar no carro, né? Mas é isso, mas esse é o sonho, essa é a nossa cultura. Então, assim, né? Foi o plano diretor, tirou vagas de garagem, né? De edifício. Então, pensar isso na maneira em que seja equilibrado, né? Mas eu acho que o principal ponto é esse né, de você construir prédios mais altos e aí a gente poder ter mais moradias. Óbvio, com esse planejamento que eu falei, né? Nada sem ter esse planejamento. Eu acho que a gente tem que se inspirar, né, em modelos que funcionam, né? Países como Singapura, que se planejam para 40, 50 anos. Dubai é um grande exemplo de planejamento, né? Você transforma o deserto em um atrativo. E um grande ícone, né, em um arranha-céu faz a diferença em qualquer cidade de relevância, né? A gente sabe que tem aquele monumento, atrai turistas. Atrai outros investimentos. Outros investimentos, então muito importante. Eu estive agora no Japão, Lincoln. Sim. E você desce 2 níveis abaixo da rua, você tem verdadeiros shoppings, né? A construção dessas lojas, então você transita com muita tranquilidade, não há cruzamento de rua, muitas lojas,
lotado de pessoas, as pessoas andando. É lógico, tem as estações de metrô também, mas você tem muitas opções, né? Muitos exemplos, igual você falou, que podem atrair investimentos e a gente pode fazer. Nós tínhamos uma ideia, e eu sei que nós estamos acabando o tempo, de fazer estacionamento subterrâneo na Savassi, né? Que seriam em Barro Preto também, mas aí a população vem cheio de entendidos e não pode, né? Cheio de entendidos. E aí a cidade vai ficando, né? Aí nós vamos ficando, aí nós vamos falando, reclamando. Então uma coisa que você falou e eu trago aqui para o cidadão belo-horizontino é mudar a ideia, a chave, virar a chave para a questão da evolução. Porque você pega o cidadão hoje, você quer fazer algo no centro, não pode. Você quer fazer algo na Savassi, no Barro Preto, não pode. Na Pampulha, não pode. Vira a capital do não. Nós temos falando a capital do sim, né? O prefeito já falou isso, o prefeito já falou isso, né? Nós estamos prontos. Quando ele falou, deu uma entrevista, transformar na capital do sim, eu já mandei mensagem para ele, prefeito, pode contar com a CDL, com o Sebrae, estamos prontos para isso. Mas é isso, né? A gente tem que discutir, não podemos desistir nunca, nós gostamos. Eu sou nascido em Belo Horizonte, adoro Belo Horizonte, eu sou suspeito de falar, né? Adoro o povo mineiro, o povo belo-horizontino, né? Um povo acolhedor. Então a gente tem muita coisa boa aqui também, né? Eu acho que nós tínhamos que fazer um outro programa falando das coisas boas. Nós vamos fazer. Porque a gente falou dos problemas aqui, mas tem muita coisa boa. Belo Horizonte é exemplo de muitas coisas para outras cidades também. E vamos em frente, né? Precisamos melhorar, precisamos ter o cuidado necessário, né? Precisamos contar com essas parcerias, com um olhar em conjunto. A gente criou o CODESE, né? Com o Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico da cidade. Aí você tem mais de 70 organizações participando. É isso, é pensar esse planejamento. Então é pensar Belo Horizonte 2050 com seriedade, né? Com pessoas competentes, com discussão sadia, né? Com discussões sadias, sem olhar o próprio umbigo, né? A gente fala muito isso, né? A gente tem uma frase na CDL que fala: se o comércio vai bem, a cidade vai bem. Então o comerciante tem uma responsabilidade muito grande. Ele tem que cuidar da porta de sua loja, ele tem que cuidar da sua quarteirão, ele tem que cuidar da sua rua, ele tem que cuidar do seu bairro. E o comerciante já faz isso, né? O comerciante faz isso muito bem. Ele se integra ali na vida da cidade, na vida ali do seu bairro e na vida das pessoas. Então é muito importante. Sou muito feliz de estar na CDL, no Sebrae, né? A cidade de Belo Horizonte é uma cidade muito bacana. Espero que se torne mais bacana ainda ao longo dos próximos anos. Presidente, muito obrigado, e eu tenho certeza que com o trabalho que a CDL tem feito, que o senhor tem feito à frente da CDL, junto ao Sebrae, Belo Horizonte vai brilhar, né? A gente sabe que o trabalho está sendo muito bem feito, são várias coisas que nós precisamos pensar em conjunto. Obrigado pela participação, o senhor vai voltar aqui, o senhor sabe disso, né? Eu que agradeço, né? E é muito bom conversar de coisas na real, né? Na real, para que a gente entenda o dia a dia da cidade, as dificuldades, mas as facilidades, as coisas boas também. Muito obrigado. Pelo convite, estaremos sempre aqui. Obrigado, presidente. Obrigado. Valeu, presidente. Obrigado. Vamos agora chamar a Yara de volta para a gente encerrar. Pessoal, tivemos uma entrevista maravilhosa aqui com o Marcelo. Agora vamos fazer um apanhado disso tudo. E eu estou aqui com os meus amigos e colegas apresentadores. Pessoal, vou começar pela Yara. Yara, o que você achou da entrevista? Algum ponto que você queria destacar para o nosso ouvinte? Olha, Lincoln, assim, primeiro que é maravilhoso ficar só assistindo e observando essa verdadeira aula que a gente teve, né? Foi uma aula, né, gente? E, para mim, um ponto importante, uma palavra que reverberou foi planejamento. Então, a necessidade de uma busca maior por planejamento que venha, por exemplo, a partir da visão de outras estruturas que já funcionam em outros países, em outras cidades. Então, foi um ponto-chave que me destacou, além, é claro, da necessidade de observar isso como algo que não é um ponto só. Então, eu percebi ali, cada hora que vocês perguntavam e o presidente respondia, eu pensava, meu Deus, são vários pontos para conectar, o que significa que precisa da ajuda e participação de todos, né, da população, do setor público, privado. Então, assim, realmente é grandioso, mas como ele disse também, a gente tem potencial, a gente é exemplo em várias outras questões, então não acho que é assim como ele disse ali ao final, né? Depois a gente faz um programa para falar os pontos positivos, né? Mas eu acho que não é motivo de desespero, né? Pelo que eu ouvi aqui, é mais um motivo assim, ok, muita coisa para pensar e planejar, mas muita coisa para fazer e dentro do que já tem sido feito também. Perfeito, excelente. João?
Eu já penso que Belo Horizonte tem muita coisa a melhorar e nessa conversa aqui a gente fica muito claro isso, que Belo Horizonte ficou parado no tempo. Belo Horizonte ela foi planejada dentro da Contorno, como ele bem disse, né? Mas foi planejada para 124 anos atrás, né? Foi planejada para muito tempo e hoje em dia já Belo Horizonte não comporta mais o número de carros, já não comporta mais o crescimento que Belo Horizonte está parado. Então a gente realmente precisa de ver essa aula aqui, fazendo um planejamento, como a Yara bem disse, que o planejamento para Belo Horizonte seja para os próximos 30, 40, 50 anos. Porque Belo Horizonte a gente vai para uma cidade vizinha aqui perto, São Paulo, é uma cidade com uma estrutura infinitamente maior, né? E Belo Horizonte tem que se modernizar em questão de infraestrutura. Belo Horizonte eu acho que tem ficado parado no tempo e quem sofre mais são os lojistas, quem sofre mais são as pessoas que empreendem, quem está na ponta, né? E também, em questão de segurança, o próprio cidadão. Então, assim, eu acho que Belo Horizonte ainda tem muito a melhorar. Eu acho que a gente ainda pode discutir isso aqui muito, vai ser tema de muitas discussões nossas. E a partir disso, quem sabe surgir novas ideias e essas ideias serem implementadas melhorando Belo Horizonte, né? Excelente, João. Jader. Lincoln, João, Yara, foi uma aula, foi uma faculdade que nós tivemos aqui, mas o que me chama a atenção é uma coisa que você falou, é que Belo Horizonte, ela não parou no tempo somente na nossa capital em estrutura, mas na mentalidade do Belo Horizontino também, porque ficou uma mentalidade da década de 40, 50, onde não pode ter evolução. Tudo que foi dito aqui não pode se tornar uma utopia, sabe, Lincoln? De sonhar, sonhar, sonhar e nunca ser realizado. Então, o meu grande medo hoje em Belo Horizonte é isso. É termos sonhos demais, mas termos uma população que não abraça esse sonho e fica com aquela mentalidade, João, Lincoln, da Contorno para dentro, aquela mentalidade pequena. Vou te dar um exemplo que você trouxe de cidades aí, fora de Belo Horizonte. Aqui está do lado, Nova Lima, com ISS menor, atraindo mais a questão do empreendedor, atraindo empresas, e Belo Horizonte continua na mesmice. Só não podemos falhar nessa missão, em sonhar demais e não realizar. Perfeito, Jader. Eu acho que cada um de nós aqui trouxe uma visão, né, diferente dos desafios que Belo Horizonte enfrenta. E a gente teve de fato uma aula aqui de alguém que conhece muito a cidade, que conhece muito o comércio, que conhece muito os desafios. Acho que alguns desafios que nós, como Belo Horizontinos, temos que buscar enfrentar estão muito correlacionados a transporte público, segurança, mobilidade, e não diz só sobre transporte público, e sim a mobilidade dentro da cidade. Não é aceitável que nós gastemos, né? Meu escritório aqui na Savassi, eu gasto para percorrer 8 quilômetros 45 minutos. Isso não é aceitável, né? Não é adequado. Imagina uma pessoa que trabalha, que mora em Venda Nova e trabalha na região do Belvedere. Essa pessoa perde 2 horas tranquilamente do seu dia. Então a gente precisa de enfrentar esses desafios. O Na Real está aqui para isso, para discutir esses temas de forma aberta. Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora, que nos ouviu, nos acompanha nas redes sociais, e é um prazer, e até o próximo Na Real. A notícia como ela é, do jeito que você entende.